Sei que estava me esperando pra jantar, mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu. Bom dia, Melissa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Gabriel. Bom dia, Ciro. Bom dia, Renata. Bom dia, Giovana. Cadê o povo, gente? Bom dia, Isaac. Vou achar quem entrou agora. Ciro, Gabriel, Giovana. Bom dia, Duda. Cadê o resto do povo? Bom dia, Isabela. Isabela, bom dia, Carolina. Tudo bem com vocês, gente? Bora estudar. Fechar então a nossa parte de formação de palavras, tá bom, galera? Vamos lá? Bom, o pessoal já vai entrando aí, né? A gente já vai começar então, beleza? Vamos lá. Já dá aquele ok lá, né? Ó, deixou no vácuo. Ô, Gabriel, bom dia, meu brother. Beleza? Tô tranquilo, é porque eu tava olhando lá, quem tava entrando, não tava de olho no chat aqui, entendeu? Tô de boa, tá? Tô de boa, trabalhando muito, vocês sabem como que é, né? Não tem jeito. Mas, sim, vocês viram até aqui, ó, comprei um imóvel novo só para poder dar aula para vocês aqui. Tá vendo as janelas aí, bem largas no fundo, né? Então, assim, tamo junto, né? Tamo junto, tá? Para poder fazer uma boa aula aqui. Pois é, gente, eu tô achando muito ruim isso aí, ó. 13 pessoas é muito pouco, a galera tá deixando de estudar aí, né? E belo imóvel. É, mas é bonito mesmo. Bom, e o pessoal tá deixando de estudar e pensando assim, né? Já subiram até uma hashtag pro Twitter aí, cara, eu fiquei de cara com aquilo. Cancela o ano letivo de 2020. É como então se vocês não tivessem vivido 2020. É tenso, cara, é complicado. Eu sei que é uma situação adversa, que é uma situação difícil, mas como que a gente vai fazer? Onde vocês estão vendo em algum lugar aí essa situação de adiar as coisas acontecer, velho? Não tem como, sabe? A vida continua aí. A gente tem que seguir se organizando, né, para poder continuar. E aquela coisa, igual vocês sugeriram, né? Me recuso a envelhecer um ano que eu não vivi. Não tem jeito, Duda. O tempo é implacável, né? Ele é implacável, não tem como, tá? Não, na verdade, não é um ano que você não viveu. E eu trago uma coisa comigo, sabe? Desde que eu me reconheço como pessoa, como gente, né? E faz muito sentido, tá? É um ditado que fala que na vida, se não é bênção, é lição. Toda experiência que você tem, se não é bênção, é lição, tá bom? Se você não está conseguindo tirar um bom proveito disso aqui, mas pelo menos aprendendo alguma coisa você está. Eu tenho, garanto para vocês, tenho certeza para vocês que alguma coisa vocês estão tirando de experiência, tá certo nisso? Não, mas e de fato é, ô Ciro, de fato é. Para poder prestar atenção e perceber as situações que acontecem na sua vida. Aquilo que dá errado na sua vida, aquilo em que você toma um prejuízo, que você quebra a cara, né? Serve para poder te ensinar, cara. E você já sabe que daquela forma você não vai fazer mais, né? Sim ou não? Então, assim, a gente tem várias, né, situações aí, certo? Para poder exemplificar isso. E é errando que a gente vai aprendendo, né? É tendo experiências que a gente vai melhorando, certo?
Porque, cara, não tem como, não tem como. A gente tem, né, que seguir estudando. E esse esforço não tem como eu falar assim, ó, hoje eu vou estudar para a Duda, hoje eu vou estudar para o Ciro, hoje eu vou aumentar o conhecimento do Gabriel. A única coisa que eu posso fazer aqui é tentar trazer da forma mais lúdica para vocês esse material que a gente tem aí para poder falar sobre, né? E já falando a respeito disso, né? Olha só que boa notícia, né? A gente tem aí só mais um junho. Hoje já é 6 de junho. Hoje é dia 6 de junho, né? Então, assim, é 6 ou é 5? 4? Nossa, que loucura. Hoje é 4. Então, hoje é dia 4 de junho, certo? E o que que acontece? Nós entramos no último mês desse semestre, cara. Daqui a pouco nós vamos ter um momento aí para dá uma descansada, dá uma refletida a respeito dessas situações, né? Segundo semestre, exatamente, o Sinara passa voando e provavelmente a gente vai ter uma situação de sala de aula no segundo semestre, tá bom? Porque, ó, 2 meses, daqui para 2 meses, provavelmente a gente já tem uma melhora nesse quadro aí, nessa situação aí, e a gente já vai poder estar em sala de aula. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem uma nota, tem uma portaria aí já, né, falando a respeito dessa situação da volta em agosto, tá bom? Mas nada definido ainda com exatidão, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. O foco agora, por enquanto, é, né, manter essa situação aí. Vamos estudando, tentando fazer da melhor forma, tá? Outra coisa, como está fechando o semestre, eu preciso fechar também, né, questão de notas de vocês, não é aquela coisa. Eu sempre falei para vocês que a nota não é o mais importante. O importante aqui é o quê? É o conhecimento. E não importa de voltar quantas vezes for necessário numa aula, não importa de voltar quantas vezes for necessário num conteúdo para ensinar um aluno. Por quê? Porque o conhecimento que ele leva é muito mais importante do que aquela nota que ele tira no dia da prova. Porque no dia da prova ele pode estar nervoso, ele pode, entendeu? Aquele resultado ali não representa o que de fato o aluno aprende. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente precisa colocar ali um documento ali, né, para poder marcar esse momento que vocês estão vivendo aqui, certo? Então, como que vai ser essa situação? Eu vou lá no Google Forms, eu não sei se vocês já tiveram alguma atividade assim, que algum professor promoveu para vocês, mas eu vou lá no Google Formulários, vou elaborar a atividadezinha, toda objetiva, toda de marcar X, e vocês vão poder acessar pelo link, né? Eu vou mandar para o Planeta, e ele vai mandar para vocês, vocês vão poder ir lá e resolver. Prazozinho de uma semana para vocês, eu acho que fica legal, não fica? Dá um sim aí se todo mundo concorda com o prazo de uma semana para cada atividade. Beleza. Vou elaborar questões. Eu acho que nós vamos fazer 2 ou 3 atividades dessa, de 0 a 10, você entendeu? Bem tranquilas sobre esses conteúdos que a gente estudou. Eu vou separar para vocês e vou falar como que funciona, tá certo? Ô, Gabriel, eu não consigo dar uma semana e meia, por quê? Porque eu preciso de 3 avaliações aí para poder fechar as notas de vocês, tá certo? Então é por isso que eu tô pedindo aí para vocês. E até dia 20 eu tenho que dar um jeito de mandar as notas para o Célio, entendeu? Então a gente precisa fechar agora nessas 3 semanas que a gente tem aí para frente, tá certo? Incluindo já essa aula de hoje, de ontem e de hoje. Então já vou pegar um conteúdozinho aí, elaborar uma questão e vou mandar para vocês uma atividade, vou mandar para vocês, para que vocês consigam fazer ela para mim até a próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira eu mando mais uma atividade, certo? E na outra eu mando outra atividade para vocês. Então ficam 3 atividadezinhas de 0 a 10 aí. Façam com bastante cuidado, escolham bem as opções. Não vou cobrar nada do que eu não comentei com vocês aqui, do que eu não falei com vocês, para poder ficar massa. Beleza? Vamos para a aula? Então é só para poder finalizar e fechar essa questão aí, tá? Vamos lá. Alguém comentou aqui. Ok, beleza. Tranquilo. Nós estávamos falando de formação de palavras. Na aula passada eu falei sobre todos os processos de derivação. Nosso foco hoje, então, é falar de composição e dos outros processos, certo? Então, ó, eu apresentei para vocês na aula passada, né? Tá lá no livro 2, na página 38, começa esse conteúdo, né? Então, derivação, a gente falou ontem sobre esses aqui, ó. Prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, derivação parasintética, imprópria e regressiva. Confere? Dá um ok se confere. Ficou alguma dúvida? Sem dúvida, massa. Galera, assim, eu tô dividido, né? Ontem no grupo vocês queriam uma reunião, querem ainda, né? E eu tô, como eu disse para vocês, né?
sempre apostos nessa situação. Aí, ô Gabriel, eu já vou chegar lá na regressiva e vou te falar. A regressiva foi aquela que eu falei no final da aula, por exemplo. Eu tenho um verbo, o verbo gritar, e eu derivo desse verbo, que é a palavra primitiva, a palavra grito. Gritar tinha 2 letras ali no final, depois de grite. E aí, quando eu faço grito, eu tirei o A e o R e coloquei só o O. Então, a palavra reduziu, ela foi regressiva. Pegou a ideia? É essa. Beleza. Então, assim, concordo demais que vocês têm que propor mesmo uma reunião para quê? Para poder melhorar, potencializar o ensino de vocês. É vocês que dizem como é que vocês vão aprender com maior efetividade aqui, para a gente poder, né, tentar ajustar isso aí. Certo? E estou aberto a sugestões, vocês podem falar comigo quando vocês quiserem, tá bom? Quando marcar essa reunião, eu vou fazer de tudo para poder participar dela, beleza? E qual a questão? O que vocês disserem para mim aí que vai ser melhor, eu vou me adequando aqui para poder fazer, porque o foco são vocês, velho. Se vocês não aprenderem, falhou tudo, né? Então esse é o foco, tá bom? Hashtag tamo junto. Então vamos lá. Não, beleza. Para falar, realmente, a gente precisa conversar sobre esse mundo do EAD aí, tudo. Beleza, tamo junto. Como eu falei, vamos para aula, senão não vai dar tempo. Olha só. Na composição, vamos entender o que é justa posição, o que é aglutinação, que são as 2 formas de formar substantivos compostos. Lembra que eu falei? Tem o substantivo simples, apenas um núcleo, eu vou formar substantivo composto, com 2 ou mais núcleos. Tranquilo? Então, tem 2 processos para poder formar aí, que é justa posição e aglutinação. E aí depois eu tenho os outros processos. Vamos falar de hibridismo, de onomatopeia, abreviação, a abreviatura, sigla, tá? Que são diferentes, né? Palavra centauro, ou palavra valise, como também é conhecida, né? Neologismos e estrangeirismos, beleza? Então, bora moer? Vamos lá? Composição. Primeira situação de composição. O que é? A justa posição. O que seria isso, justa posição? Olha só. Ocorre quando os radicais estão meramente justapostos. O que é justapostos? Colocados um do lado do outro, certo? Isto é, lado a lado, com ou sem hífen, conservando cada qual a sua integridade. Ou seja, não perde nem ganha elemento gráfico ou sonoro na justa posição. Dá uma olhada nos exemplos. Ponta mais pé, vira o quê? Pontapé. Perceba que toda a palavra ponta está escrita aqui e toda a palavra pé também está aqui. Eu só fiz o quê? Coloquei uma do lado da outra e formei uma nova palavra. Pegou? Essa é a ideia, tá? Depois, mais um exemplo. Guarda-chuva. Eu pego guarda mais chuva e olha só, tenho guarda e chuva aqui separado por hífen. Pode ser sem hífen ou pode ser com hífen a formação de substantivos compostos, tá bom? Depois, couve mais flor, couve, flor. Não, ó, perceba que todos os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês não ganham nem perdem nenhum elemento gráfico ou sonoro. Na justa posição, só pego as 2 palavras e ó, colo. Passo um super bonder aqui, ó, né, uma cola rápida e pronto, acabou, colou, certo? Sem perder nem ganhar nenhum elemento. Olha só, girassol. Opa, professor, mas você falou para mim que na justa posição não perdia nem ganhava nenhum elemento. Por que o girassol tá aí? Gente, dá uma olhada. Ó, tem o gira e tem o sol. Alterou alguma das 2 palavras? Não. Só que na nova palavra eu tive que pôr o S, por quê? Porque para aqui continuar com o som de sol, o S entre 2 vogais, se eu tenho só um, ele tem som de Z, aí ficava girasol, né? Então esse S está aqui como o quê? Consoante de ligação na formação das 2 palavras. Pegou a ideia? Mas ainda continua sendo justa posição, que eu coloquei uma do lado da outra e aqui eu tenho uma consoante de ligação. Beleza? Agora dá uma olhada na justa posição. Eu vou mexer na composição das palavras quando eu faço uma justa posição. Vai perder ou vai ganhar elemento sonoro, uma das 2 palavras para poder formar. Ficou certo? Mas por que ela não é uma aglutinação, girassol? É exatamente por causa do fenômeno que ela só está aqui. Olha só, esse Szinho só está aqui para garantir o som desse S aqui, entendeu? Então eu não vou considerar aglutinação. Aglutinação você vai ver aqui embaixo, Duda, você vai ver aqui embaixo que aglutinação é quando eu tenho alteração em uma das 2 palavras. Olha aqui, ó, conservando cada qual sua integridade. Não foi conservada a integridade de gira e a integridade de sol? Aqui só existe para poder conservar o som, certo?
conservar a integridade sonora da palavra sol. Pegou? Certo? Beleza, tamo junto. Justaposição. Nesse processo, os radicais se fundem e sofrem perda de sua integridade fonética. Ou seja, ocorre alteração no som da palavra. Dá uma olhada. Olha só como é diferente. Filho de algo, fidalgo. Tá vendo isso? Ó, do filho eu só aproveitei o fi. Do D eu só aproveitei a letra D. E do algo eu aproveitei tudo. Fidalgo, filho de algo. Tá vendo isso? Depois, em boa hora. O que eu fiz? Ah, esqueci de marcar o en de azul aqui, ó. Do en eu conservei todo o en. Boa, eu só conservei o bo. E de hora eu só conservei o ra. Pegou aí a ideia? Poderia também ter conservado só o B de boa e o hora aqui sem o H de, né? Aí fica a critério, tá bom? Beleza? O 1 e o 2 estão como justa posição. Tá errado ou é isso mesmo? Nossa, tá errado, Duda. Espera aí só um pouquinho, me dá um prazo aí. Rapidão. Já vou arrumar aqui. Pararé. É porque é o seguinte, a gente vai fazendo quando você vai criando o slide, você vai copiando o outro, por quê? Porque ele já está com a animação para poder aproveitar a aglutinação. Agora sim. Né? Deixa eu ir aqui. Vamos lá. Esse negócio é bom já resolver na hora, que aí a gente não perde, né, tempo. Dá uma olhada aí. Agora sim, ó, aglutinação, tá certo? Esse é o processo aqui que a gente viu aqui agora, aglutinação. Muito bem colocado, Duda, valeu. Plano mais alto, o que que aconteceu? Olha só, a palavra plano perdeu o O e virou planalto. Pegou? Essa é a ideia, então, de aglutinação. Você vai ver que vai alterar a integridade da palavra. E aí agora você consegue perceber que aqui não alterei a integridade dessa nem dessa palavra. O S vem aqui justamente para garantir a integridade sonora de sol, para que esse S de sol continue sendo S e não Z, não tenha som de Z. Essa é a ideia aí, por isso que continua sendo justa posição aqui. Beleza? E aí, galera? Ficou ok essa situação aqui? Tranquilo para todo mundo? Dá um ok aí para eu passar para o próximo. Beleza, massa. Tranquilo, então. Então vamos para o próximo, né? Qual é a próxima situação? Agora nós vamos trabalhar com os outros processos, tá, galera? Outros processos, beleza? Então, o que eu tenho aí nos outros processos? Primeiro, hibridismo. O que é o hibridismo? É o processo pelo qual se formam palavras com elementos de diferentes línguas, né? Vocês sabem que a nossa língua portuguesa, ela recebe influências do inglês, do francês, mas as línguas mesmo que formaram a nossa língua são o quê? O grego e o latim, certo? O grego e o latim. Então, esse hibridismo aqui, a gente vai ver essas situações acontecendo. Dá uma olhada lá, ó. Bígamo. Bi do latim quer dizer dois e gamo do grego, certo? Que quer dizer união, ok? Olha o outro. Televisão. Tele, que vem do grego, visão, que vem do latim. Pegou? Olha o outro. Astronauta. Astro, que vem do grego, e nauta, que vem do latim. Pegou? Então, isso chama-se hibridismo. Massa? Tranquilo? Hibridismo tá ok? Tá ok. Bora. Onomatopeia. Olha só, onomatopeia. O que eu tenho aqui na onomatopeia? Palavra que se cria para produzir, para reproduzir aproximadamente certos sons ou ruídos, né? Então, eu acabei de falar aí o tá ok aí, né? Que virou um meme aí do Bolsonaro. Tá ok, tá ok. É como se fosse uma questão do quê? Do som de um tiro, né? De uma arma disparando. Sim ou não? Isso é uma onomatopeia. Olha que louco, né? Tô falando um negócio aqui e já aparece, né, a situação aqui para poder ser falada. Então, olha só, uns exemplos aqui de onomatopeia. Tic-tac, que é o som do relógio. Zum-zum, que é o som de quê? De insetos voadores, sim ou não? Normalmente da abelha, né, que a gente fala. Smack, o que é um smack? É um beijo, sim ou não?
Grrr, quando a pessoa tá o quê? Nervosa. É ou não é? Hã? Depois, tem o pá também, né? Quem comentou aqui? O tiro também pode ser pá, né? Pá, 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 né? Pá, pará, pá, pará, cleque, bum. Tem essa situação também, tá? O grr, que é quando tem uma pessoa nervosa, sim ou não? Né? Plaft, alguma coisa cai, né? Bate, alguma coisa assim, é um choque, um atrito, um hit. Ploct, também, né? Então a gente tem vários sons aí. Nos quadrinhos vocês encontram muito essas onomatopeias, né? Porque os sons que acontecem ali, eles reproduzem com onomatopeias, beleza? Olha só, tem origem onomatopaica os verbos que denotam vozes de animais. Então, quer dizer, todos os verbos que denotam vozes de animais têm origem onomatopaica. Por exemplo, piar, miar, zumbir, coachar, né? O que mais? Relinchar, grunhir, mugir, né? Volta. Eu clico demais. Piar, do pintinho. Miar, do gato. Zumbir, do quê? Da abelha, né? Coachar, do sapo. Relinchar, do cavalo. Grunhir, do porco. E mugir, da vaca. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Onomatopeia? Tá bem tranquilo, bem explicadinho, né? Cara, isso aqui é a mesma coisa do livro, só que eu trouxe coloridinho e animado para vocês, né? Abreviação. A abreviação é o processo que corresponde à redução de palavras até o limite de sua compreensão. Olha isso. Tá de boa, né? Beleza. Então, ó, até o limite de sua compreensão. Ocorrem com vocábulos longos, normalmente palavras longas, e com frequência com os compostos greco-latinos. Então, são aqueles hibridismos lá, normalmente eu faço, né, essa abreviação aí, tá certo? Vamos dar uma olhada? Olha isso. Automóvel. Auto é grego e móvel latino. Então eu ponho só auto. Beleza? Depois, pneumático. A mesma situação. Nossa, faltou um parênteses aqui, hein? Pneumático, a mesma situação. Eu chamo só de pneu. Entendeu? Mas o nome completo é pneumático. Ah, preciso trocar os pneumáticos do meu carro, porque já estão carecas. Entendeu? Mas ninguém fala pneumático. Todo mundo já aprendeu e já acostumou a falar o quê? Só pneu. Certo? Isso é a abreviação. O que mais? Foto, né? É fotografia o nome correto, mas o que acontece? Todo mundo fala foto, né? A maioria das pessoas, pelo menos, ok? Abreviatura. O que é uma abreviatura? Hã? É quando o policial tá saindo de algum lugar, ele vai lá e abre a viatura, né? Para poder ir embora. Certo? Sim ou não? Nossa, essa foi horrível, velho. Até eu. Essa foi horrível. Bom, o que significa abreviatura, que é diferente de abreviação? É a redução de um vocábulo a algumas poucas letras que constituem um símbolo gráfico, capaz de remeter à palavra original. Na abreviatura, não é possível ler uma palavra nova depois da redução. Você tem que ler letra por letra, tá certo? Vamos dar uma olhada? Alguém comentou aqui. Ah, não. Bom, vocês acharam, não pensou que ia passar uma aula inteira sem ter uma piada infame, né? Olha aqui, MG, sigla de Minas, desculpa, abreviatura de Minas Gerais, tá vendo? Depois, SP, São Paulo, os estados todos têm abreviatura, né? E olha aqui, LTDA, que é limitada, tá vendo? Muitas empresas possuem lá o limitada na frente, por quê? Porque é o seguinte, elas são empresas cujos donos que possuem mais de um dono, e essa sociedade que existe lá na empresa, ela é limitada, né? Limitada a apenas aqueles donos ali. A SA, que é a sociedade anônima, você pode comprar ações, então ela tem vários donos, tá certo? Essa é a diferença, beleza? Depois eu tenho quilômetro, né? Que eu tenho aí km, o K de kilo, né? No inglês, e o M de metro, metro, né? Então ela faz uma redução aqui com os vocábulos em inglês, ok? Beleza? Abreviação e abreviatura, ficou claro para vocês? Tem a palavra, olha só. A abreviação é uma redução, tá bom? E abreviatura é pegar o quê? Olha só, algumas poucas letras e formar o quê? Uma mesma abreviatura, né? Que não dá para ler uma palavra, tá certo? E depois nós temos o quê? Sigla. A sigla, presta atenção nisso.
o que ocorre é a formação de grupos menores de letras que representam longos títulos. Nesse caso, é possível ler o que resulta da redução. Então, vamos supor, eu tenho um nome composto de uma organização, certo? E aí eu pego a primeira letra de cada palavra e formo uma nova palavra, né? Uma sigla ali que dá para ler aquela palavra. Vamos dar uma olhada no exemplo? Olha só. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Pegou? O que eu tenho também? ONU, Organização das Nações Unidas. Tá vendo isso? Então eu consigo ler isso aqui, ó. Agora, diferente lá da abreviação, né? Não, da abreviatura. Eu não consigo ler. Tá certo? Beleza? Ficou claro para vocês? Cara, e ainda existe aqui, mas aí isso não é formação de palavra, né? É um esquema gráfico que existe, que é aquele que você coloca assim, ó, as letras uma embaixo da outra assim e forma na vertical uma palavra. Como, por exemplo, quando eu ensino as classes gramaticais, eu faço capinavas, né, para lembrar as 10 classes de palavras. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vem aqui, ó. C-A-P-P-I-N, opa, A-V-A-S. Olha só como que ficou. Tá vendo isso? Capinavas. Por que eu formei capinavas? Porque é conjunção, artigo, preposição, pronome, interjeição, numeral, advérbio, verbo, adjetivo, substantivo. Pegou? Eu faço isso aqui, velho, eu lembro das 10 classes de palavras no estalo. É um macete para poder lembrar. Então, isso aqui, o nome dessa bagaça aqui, galera, olha só, isso aqui é chamado de acróstico, tá bom? Acróstico, quando eu faço assim. Normalmente a galera, na minha época, né, quando era da idade de vocês, eles faziam acrósticos com o nome da pessoa. Por exemplo, escrevia o nome da pessoa e punha as qualidades ou os defeitos dessa pessoa ali, né, iniciando com as letras do nome dela, tá? Muito poético também, né? Bora continuar. Poético. Ciro não perde uma. Palavra centauro, também conhecida como palavra valise, né, galera? O que é isso? Também chamada de palavra valise, resulta na junção de duas ou mais palavras primitivas em que ao menos uma delas sofre supressão de fonemas. Dá uma olhada nisso, ó. Belíndia é a junção de Bélgica e Índia. Foi a criação do economista brasileiro Edmar Baixa para ilustrar os indicadores socioeconômicos do Brasil. Olha isso. Belíndia. Tá vendo? Vamos lá. Depois, carreata. Carro mais passeata. Pegou? Depois, entretendo. Entrar, entre, entreter, entender, tender, tenda. Tá vendo? Criação de João Cabral de Melo Neto na obra dele, Tecendo Amanhã. E aí ele criou entretendendo. É entretendendo. Tá certo? Entreter e entender. Beleza? Alguém comentou alguma coisa. Esse negócio de centauro me lembrou, foi o labirinto. Labirinto, verdade. Vamos continuar. Estagflação. É a estagnação e inflação. Então, quer dizer, a estagnação da inflação. Entendeu? Depois. Futsal. Futebol de salão. Então, eu pego o fute aqui, ó. Certo? E o sal de salão. Depois. Perhapness. Tá vendo isso? Perhapness. Talvez felicidade, né? A ideia. Perhaps é talvez. E happiness, felicidade. Diversonagens, diversos personagens, né? Suspersas. Suspensas e diversas, né? Tá junto aí. Isso são criações que galera, essas palavras aqui que a gente tá vendo aqui são criações do poeta Paulo Leminski, né? Que, diga-se de passagem, um grande poeta, poemas muito massas, muito bons, tá bom? Nessa questão aí. Depois, brasiguaio, né? É aquele que tem origem brasileira e paraguaio, tá certo? Brasiguaio. Portunhol, é a mistura do português com o espanhol. Tem gente que fala o portunhol, né? Olha que tal, como va ustedes? Habla de espanhol, né? E aí tem as situações aí. Showmício.
É a mistura de show com comício. Acontecia muito isso há um tempo atrás, né? E aí ia lá, o cara falava, né? Fazia o discurso dele e depois vinha um artista e tocava, velho. Né? Artistas renomados mesmo. E fazia um show ali, né? Mas antes tinha um comício. Que era o quê? Era o cara falando das propostas, das campanhas dele, pedindo o voto dele e depois vinha o show, tá bom? Esse negócio é proibido hoje em dia, essa prática, tá bom? Vamos lá. 7. Neologismos. O que são neologismos? Olha só, precisamos ainda ter em mente que a língua é dinâmica. A todo momento criam-se novas palavras, palavras novas para nomear invenções, para expressar novas ideias. Essas novas palavras chamam-se neologismos. Então, toda vez que se cria uma nova palavra, isso é um neologismo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha só, pela internet. É uma música, né? Certo? Vamos dar uma olhada nela. A Duda, eu acho que já conhece essa música, que nós trabalhamos ela no 8º ano, acho que foi no 8º ano, né? É uma música do Gilberto Gil, né? E ele fala: criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, e leve um oriqui do meu... eu não tenho ritmo para cantar ela mais, tá? Mas aqui, as palavras que foram criadas aqui é infomar, que é um mar de informações, e infomaré, que é uma maré de informações, tá certo? Esses são os neologismos aí, né? Tem uma tirinha também do Calvin, que tá lá no livro de vocês, né? Que a mãe dele fala que ele tem que comer a comida, né? E tal, aquela coisa. O que é isso? Aí ela fala comida vegetariana. Ele, não quero. Eu sou sobremesiano. Quer dizer, vegetariano, né? É quem curte aí os vegetais, as verduras e tal, aquela coisa toda. Sobremesiano é quem curte sobremesa. Então o negócio dele é só sobremesa, entendeu? Então ele criou um neologismo. Massa? Ficou claro aí para todo mundo isso aí, galera? Sim ou não? Dá um ok para mim se tá legal aí, tá bem compreensível. Beleza, bom. Então vamos para a última. Estrangeirismos. Galera, essa questão dos estrangeirismos aqui, né? A gente tem que ficar bem atento. O que são? Então, olha só, presta atenção nisso. Trata-se de empréstimos lexicais, repartidos entre aqueles que só podem ser identificados por quem conhece a sua história e aqueles que podem ser facilmente reconhecidos. Então, tem assim, ó, tem aqueles que só se identifica quem conhece a história da palavra e tem aqueles que é conhecido por todo mundo, certo? Aportuguesados ou não. Os que são aportuguesados não tem que vir entre aspas quando você escrever um texto. Agora, aqueles que não são aportuguesados, você tem que colocar entre aspas. É regra da língua portuguesa, tá bom? Isso pode se revelar no nível fônico, no nível gráfico ou no nível mórfico. É um recurso inevitável e enriquecedor do idioma, sobretudo no mundo globalizado. Né? Olha só, alguns empréstimos que nós temos do francês, que é o galicismo. Chance, né, que é chance. Chauvismo, né? Depois, comitê, certo? Tudo isso que tem e ange, né, é francês. Éclodi, fetiche, gaffe. Parece que tem um chefe, né, de cozinha falando, um chefe de cozinha, certo? Revanche, né? Esses são, ó. Então parece que é um chefe de cozinha mesmo falando, né? Chance, chauvinismo, comitê, éclodi, fetiche, gaffe e revanche. Então é nessa pegada aí, tá? E tem que aparecer. Exatamente, ratatouille, né? E do inglês a gente tem check-up, né? A gente fala check-up mesmo. E se você fala check-up, por que você fala ketchup? Se é ketchup? O correto no inglês eles falam ketchup, né? AIDS, tá bom? AIDS. Por quê? Porque o nome da doença é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Você entendeu? A AIDS é uma doença que ela ataca o sistema imunológico. Então, o nome é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Só que a gente pega a sigla, né, do inglês. Então, isso é um estrangeirismo, tá certo?
Gritei sem querer, desculpa. Realmente. Bom, depois, vamos lá, tem mais. CD, Compact Disc, né? Jeep, certo? Também é do inglês. Ah, então por que eu não falo Jaip, né? Não sei. No inglês se fala I e se fala I, o som do I, né? Laser, away aí do inglês, tá certo? Laser, né? Depois, radar, né? Radar eu lembrava o que significava, gente. Radio... Não vou lembrar agora não, tá? Não vou lembrar agora não. Depois eu falo para vocês. E-mail, electronic mail, né? Show. Show é o verbo mostrar em inglês. E quando alguém faz o quê? Faz um show aqui, né? O que acontece? Ele apresenta, ele mostra as suas o quê? As suas habilidades em cantar, em tocar, alguma coisa nesse sentido, certo? No inglês, se eu pego a palavra em inglês e tento traduzir para o português a palavra show, significa concerto, significa mostra, significa, se for substantivo, né? Agora, se for verbo, é mostrar, ok? Pixel, pixel também, né? Pixel é do inglês. E eu tenho Xerox, ou Xerox. Qual que é o correto? É Xerox ou Xerox? Deletar é um verbo que a gente tem no português hoje por causa dos teclados do computador. Sim, sim, galera, é exatamente. Muito bom, Isabela. Deletar eu acho que é Xerox mesmo, tá, galera? Tem gente que fala Xerox, tem gente que fala Xerox. Eu acho que existe uma dupla grafia aí, né? E uma dupla pronúncia também, tá? Vamos ficar sobre essa situação aí. Então, galera, esses foram todos os processos de formação de palavras. Ontem e hoje a gente fez uma maratona aí e buscou todos os processos, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Deem uma olhada nesse material. Eu vou pegar as duas apresentações, vou salvar em PDF daqui a pouco, não agora nesse momento, que eu tenho que mandar essas aulas lá para o Planeta para eles poderem processar rápido e disponibilizar para vocês no site, certo? E o que eu vou fazer então? Depois que eu fizer isso, eu vou salvar em PDF os dois slides aqui e vou mandar nesse grupo aqui já para vocês rapidão para poder desenrolar. Beleza? Tranquilo? Então é isso, né? Eu penso que nós ainda temos 3 minutos de aula, mas finalizamos o nosso objetivo aqui hoje, então vou finalizar um pouquinho mais cedo com vocês, tá bom? Tá aí, como eu disse para vocês, deixo à disposição. Se tiver dúvidas, é só chamar. Vocês têm o contato direto aí no WhatsApp. Se tiver problema no WhatsApp, manda mensagem lá no Messenger do Facebook, tá? Qualquer coisa, procura lá no Instagram também. Essa aqui é a minha página pessoal, essa aqui é a página do nosso canal de YouTube, né? Então, as novidades vão ali. Inclusive, se você quer que algum vídeo, que se faça algum vídeo específico para você a respeito de determinado conteúdo, a gente tem uma equipe de professores lá e fala, cara, você podia fazer um vídeo sobre isso, assim, assim, assim. Vai lá no Instagram lá do Preparatório Zeus e comenta lá que a gente faz o vídeo especialmente para você, tá? A gente está fazendo vários vídeos, toda semana tem vídeo aí do pessoal aí e a gente está fazendo esses vídeos para quê? Para poder dar uma força para a galera aí nesse momento aí, tá certo? O canal é Preparatório Zeus lá no YouTube, beleza? Segue lá, dá uma força lá. Tamo junto, galera, valeu demais. E a hora que vocês resolverem aí organizar a pauta aí, a gente organiza sem problema nenhum, tá? O professor, como tá o Paulo Brificado? Ave Maria, você queria mesmo que eu falasse isso, velho? Nossa, você fechou aí a aula com chave de ouro, né? Se você queria isso. Ave Maria. Então tá, fechou, tá bom? Fechou, tamo junto, tá? Podia levar um ban por causa disso, mas eu tô de boa aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula, aí a gente já entra com um novo conteúdo, tá bom? Não aguentou? Não, tá de boa, tamo tranquilo. É normal isso aí. Quem tá com chat, quem tá com essas coisas aqui, acontece de falar muito essas situações aí, né? Tamo junto, galera. Valeu. Vou encerrar por aqui, então. Na próxima aula a gente continua, certo? Valeu e até mais.